Fala galera, eu sou o Afonso, professor de Urologia aqui do Medicoff. Bem-vindo ao quinto dia do HIIT. A gente vai ter as aulas aqui de litíase no metabolismo e litíase no pronto-socorro. São duas aulas muito boas para você tentar entender aqui como é o nosso método de ensino no Medicoff, principalmente aqui no HIIT, que é esse intensivo focado, as provas estão chegando, então a gente está resumindo os assuntos no principal que é cobrado em prova. Então bora lá, aproveita essas aulas. Hoje a aula é de litíase e metabolismo, então vamos revisar, começando com essa questão que caiu na USP em 2022. Sabemos que a incidência de litíase urinária está aumentando na população pediátrica, com prevalência crescendo aí de 6 a 10% nos últimos 25 anos. Ele diz que até 70% dos casos se identifica alteração de parâmetros hematológicos ou urinários, ou seja, na nossa análise metabólica, frente a até 30% em adultos, por isso também que litíase em criança é uma das indicações da gente fazer análise metabólica, a gente vai ver isso já já. Proporcionando então opções de tratamento clínico preventivo de novos episódios de litíase. Com relação à alteração metabólica e seu respectivo tratamento clínico, ele pede a alternativa correta. Vamos relembrar a análise metabólica e o tratamento das principais alterações. Então, o que é a análise metabólica? A análise metabólica é uma série de exames que a gente vai fazer para aqueles pacientes que a gente quer prevenir causas evitáveis de litíase. Lembrando que a litíase tem uma recorrência de até 50% em 5 anos, uma recorrência bem grande. A gente quer pegar aqueles pacientes que a gente consegue evitar de algum jeito. Quando que a gente suspeita de causas evitáveis? São pacientes que têm cálculos múltiplos, cálculos recorrentes, já teve mais de um episódio de litíase, paciente que tem algum quadro de infecção importante associado à litíase, em crianças, pacientes com história familiar positiva, pacientes que têm osteoporose ou alguma outra doença de má absorção intestinal e pacientes com suspeita de doenças genéticas também são inclusos aí na análise metabólica. O que é a análise metabólica? Então, essa série de exames, tanto sérico quanto de urina de 24 horas. Então, lembrando que a gente faz a urina 1 e também faz a coleta para esses pacientes de urina de 24 horas. Eles desprezam o jato da manhã, coletam todos os jatos até o jato da manhã seguinte. Essa é a coleta de uma urina de 24 horas. A gente vai fazer todas essas análises para tentar achar alguma causa reversível para esses pacientes. Então, começando pelos pacientes com cálculos de cálcio. Se esse paciente tiver uma hipercalciúria na urina de 24 horas, que a gente define como mais do que 4 mg por quilo por dia, a gente vai primeiramente limitar a ingesta de sódio. Lembrar que para esses pacientes a gente não limita a ingesta de cálcio, a gente limita a ingesta de sódio pela associação dos dois na dieta e também na eliminação na urina. E a gente lembrar que se a gente privar esse paciente de cálcio vai trazer muito prejuízo, principalmente na parte de metabolismo ósseo. Por isso a gente limita a ingesta de sódio e com isso a gente acaba reduzindo essa hipercalciúria. Se o paciente ainda mantém o cálcio alto, apesar dessas medidas, a gente introduz os tiazídicos como primeira linha de tratamento. Ainda nos pacientes que têm cálculos de cálcio, mas que têm hiperoxalúria, ou seja, mais do que 40 mg por dia de oxalato na urina, a gente vai limitar todas essas alimentos aí da dieta do paciente para tentar reduzir os valores de oxalato. Então a gente limita chá preto, limita espinafre, beterraba, chocolate, tudo isso tem altos valores de oxalato. A gente acaba reduzindo para melhorar o valor de oxalúria desse paciente. Se o paciente tiver um cálculo de cálcio com hiperuricosúria, ou seja, aumento do ácido úrico mais do que 600 mg por dia na urina, a gente vai ter que limitar primeiramente a ingesta de proteínas animais, lembrando que o ácido úrico vem aí do metabolismo dos aminoácidos, principalmente das proteínas animais de carnes vermelhas e frutos do mar. Se esse paciente mantiver hiperuricosúria com cálcio normal, aí sim a gente vai introduzir alopurinol para esse paciente. Então lembrar que o uso do alopurinol é principalmente nos pacientes com cálculos de cálcio e hiperuricosúria. Pacientes com cálculos de cálcio que têm uma hipocitratura, lembrando que o citrato é um dos fatores protetores na formação de cálculo, a gente vai aumentar a ingesta de citrato. Como a gente faz isso? Aumentando a ingesta de frutas cítricas, como por exemplo, aumento do suco de laranja, suco de limão. Se assim a gente não conseguir complementar, chegar em valores maiores do que 300 para esse paciente, aí sim a gente introduz também o citrato de potássio via oral. Lembrando que o citrato de potássio é um comprimido grande, de difícil ingestão e que muitas vezes causa sintomas de dispepsia no paciente. Por isso a gente geralmente tenta complementar primeiramente com a dieta. Lembrando, se esse paciente tiver cálculo de cálcio e acidose tubular renal, lembrando que é um defeito na secreção do H+, e na reabsorção do bicarbonato nos túbulos
néfron desse paciente. O subtipo mais comum associado a cálculo, até 70% deles, é o subtipo 1, que é o subtipo distal. Esse paciente, então, ele vai ter hipercalciúria, ele pode ter hipocitratura e um pH urinário alto, tudo isso é típico da acidose tubular renal. Falando agora dos pacientes que têm cálculo de ácido úrico. Se esse paciente tiver cálculo de ácido úrico com hiperuricosúria e um pH baixo, o que a gente precisa fazer, novamente, é limitar a ingesta de proteínas animais. A gente também dá citrato de potássio visando aumentar o pH e aumentar a solubilidade desses cálculos aí na urina do paciente. Lembrar que o halopurinol ele não vai ser o tratamento de primeira linha nesse caso. Ele é naqueles pacientes com cálculo de cálcio com hiperuricosúria, mas não nesse caso. Nesse caso, ele não é a primeira linha de tratamento. Falando agora dos cálculos de estruvita, então são aqueles cálculos relacionados à infecção urinária, principalmente pelos germes pelo Proteus, Pseudomonas e Klebsiella. São germes produtores de urease, eles acabam aumentando a amônia, com isso aumenta o pH e precipita a formação do cálculo de magnésio, amônio e fosfato, que é a estruvita. O tratamento, então, é deixar esse paciente stone free, fazer uma cirurgia para tirar todo o cálculo e evitar que tenha bactéria ali ainda naquela urina. E você vai esterilizar essa urina, tirando o cálculo e também fazendo um tratamento mais prolongado com antibiótico terapia. Os pacientes que têm cálculo de cistina, lembrando que a cistina é uma doença autossômica recessiva, que é um defeito aí no transporte intestinal e na reabsorção renal da cistina. Com isso, esse paciente tem valores de cistina na urina bastante aumentados e acaba precipitando na forma de cálculo. Você vai limitar sódio e proteína para esse paciente, tentando reduzir os valores de cistina. Você também vai aumentar o pH utilizando citrato de potássio. Lembrando que tem algumas medicações que são quelantes de cistina que também podem ser utilizadas, como é o exemplo da tioprionina. Voltando aqui na questão da USP de 2022, então, sabendo que essa incidência é aumentada, na população pediátrica, em até 70% dos casos, quando a gente faz análise metabólica, a gente encontra alguma coisa nas crianças, e ele pergunta aí com relação à alteração metabólica e seu respectivo tratamento, qual que é a alternativa correta. Então a gente acabou de ver, paciente cistinúrico, a gente utiliza o citrato de potássio para aumentar o pH, por isso que a resposta correta é a letra A. Questão da USP de 2021, então a tomografia mostrada a seguir mostra um cálculo renal, que a gente está vendo uma imagem, corte coronal, e a gente tem um cálculo coraliforme, ou seja, ele está abordando todos os cálices do rim direito desse paciente. Ele pergunta com relação à sua constituição e fisiopatologia, assinalar a correta. Quando a gente está falando de um cálculo coraliforme, quase sempre a gente está frente a um cálculo de estruvita, ou seja, um cálculo relacionado à infecção, produção de amônia pelas bactérias que produzem urease, com isso o aumento do pH urinário, então pH urinário alcalino. Com isso a resposta correta é a letra A. Estruvita forma-se em pH urinário alcalino pela deposição de sais de fosfato, magnésio e amônio. Próxima questão aqui da Unicamp de 2023. Então ele fala os fatores de risco para a formação de cálculo urinário, indicam a análise metabólica e a coleta de exames laboratoriais. Qual das alternativas não é uma indicação de análise metabólica? Então litíase recorrente a gente falou que é. Osteoporose também mexe em todo o metabolismo do cálcio. Doença inflamatória intestinal, as doenças má absortivas também são. História familiar de litíase positiva também é uma indicação, a única que não é, a letra C, tabagismo. Última questão aqui da Unifesp de 2023, a gente está vendo que é um assunto cada vez mais cobrado em prova, tem caído muito nas provas mais recentes. É uma mulher de 47 anos com litíase renal múltipla e recorrente há 10 anos. Na investigação metabólica, o que a gente viu? A gente viu um pH urinário de 5, depois da restrição hídrica, ou seja, o pH urinário tendendo ao ácido, um cálcio sérico de 9,7 com uma calciúria alta. Esse paciente tem uma hipercalciúria de 360 mg. O ácido úrico de 400, ou seja, não é maior do que 600, não tem um ácido úrico elevado, e um paratormônio sérico de 46, que também é normal. Ele pergunta qual que é o diagnóstico mais provável se você tem um cálcio normal, PTH normal, ácido úrico normal, só uma calciúria aumentada, então a gente tem uma hipercalciúria primária. A gente vai tratar com um tiazídico para tentar reduzir esse valor de cálcio na urina. Resposta correta é a letra B. Hoje nossa aula é sobre litotripsia extracorpórea, então vamos lá, essa questão caiu no Einstein em 2021, fala de um homem de 34 anos que tem histórico de episódios recorrentes de ureterolitíase. Nega outras comorbidades, no segmento a tomografia mostrou um cálculo renal, cálice inferior do lado direito de 15 mm e 1.200 unidades Hounsfield, ele pede a nossa melhor opção de tratamento. Vamos falar então um pouquinho de LECO. LECO é a litotripsia extracorpórea.
Consiste então numa máquina que a gente associa um ultrassom ao raio-x para localizar o cálculo e a gente vai fazer a fragmentação desse cálculo de forma mecânica e de forma extracorpórea, ou seja, a gente vai fazer pancadas por fora do paciente que vão atingir por propagação até o cálculo. A gente visa fragmentar esse cálculo e esse paciente depois eliminar os fragmentos na urina. É um método ambulatorial, ou seja, um método que não requer internação hospitalar. O paciente vem, é submetido ao método e vai de alta no mesmo dia. Ele é ideal, então, para cálculos de até 2 centímetros, ou seja, não podem ser cálculos muito grandes. Lembrando que a gente está contando com a fragmentação e depois a eliminação espontânea dos cálculos, por isso que o ideal é a gente utilizar em cálculos menores. A gente vai fazer um setup aí de 60 a 90 pulsos por segundo, ou seja, são batidas bem rápidas. Inicia com uma baixa energia, a gente vai aumentando gradativamente durante o procedimento. Os pontos positivos é que é um procedimento pouco invasivo, a gente faz de forma ambulatorial e tem um baixo custo para a realização, a gente não utiliza nenhum daqueles aparelhos de alto custo que a gente vai utilizar na ureterolitotripsia flexível. Tem uma menor taxa livre de cálculo comparada à ureterolitotripsia. Muitas vezes a gente pode precisar de múltiplos procedimentos, mais de uma leco, ou até mesmo faz a leco, não dá certo e de qualquer jeito esse paciente vai precisar de uma ureterolitotripsia. E o serviço ele é bastante especializado, a gente não tem ele muito difundido em vários hospitais, então por isso também é um ponto negativo aí da leco, que não tem uma difusão muito grande. Como contraindicações da leco, a gente tem que lembrar principalmente a gestação. A gente está fazendo aí ondas mecânicas que podem interferir com o feto, podem levar a um trabalho de parto prematuro. Então é uma contraindicação clássica. Outras contraindicações, se o paciente está infectado, a gente também não vai fazer. Se o paciente tem um risco maior de bacteremia, pacientes que estão com algum tipo de coagulopatia, com aneurisma de aorta, um risco grande de sangramento, paciente que tem uma hipertensão descontrolada ou que esteja com a via urinária obstruída, lembrando que você está contando com a fragmentação e eliminação espontânea dos cálculos. Se estiver obstruído, isso não vai acontecer. Voltando então na questão aí do homem de 34 anos com episódios recorrentes de ureterolitíase, ele tem um cálculo à direita de 15 milímetros, 1.200 unidades Hounsfield. Qual que é a melhor opção de tratamento? Lembrar que a leco a gente utiliza em cálculos com menos do que 1.000 unidades Hounsfield, uma distância pele-cálculo menor do que 10 centímetros e menos do que 20 milímetros. Esse é um cálculo bastante duro para a leco, por isso que nossa principal opção para esse cálculo é um cálculo que está caminhando para um tamanho grande, é um cálculo duro. Melhor opção com maior taxa livre de cálculo é a ureterolitotripsia flexível. Resposta correta é a letra E. Que o HIIT é aquela nossa revisão, aquele nosso intensivo mais próximo da prova para a gente focar especialmente nos assuntos que mais caem na prova e como eles são cobrados. Aqui a gente vai dar muita ênfase principalmente nas questões que são cobradas em prova e você vai ver isso nesse bloco. Então, começando com essa questão, foi cobrada na UFRJ de 2020, fala de uma mulher de 32 anos que chega na emergência com uma queixa de dor lombar à esquerda de forte intensidade, começou há cerca de 12 horas. Ela nunca sentiu nada parecido e não tem nenhuma posição que melhore essa dor para ela. No exame físico você já vê que essa paciente está febril, ou seja, ela está com febre 38,8, ela tem uma frequência cardíaca aumentada ali limítrofe de 101 e a pressão dela nesse momento ainda está normal. Na tomografia sem contraste ela tem um cálculo de 17 milímetros, uma densidade de 900 unidades Hounsfield que está impactado na junção uretero-pélvica, ou seja, um cálculo proximal e ele pede qual que é a conduta mais adequada para essa paciente. A gente vai voltar nessa questão já já. Vamos lembrar alguns pontos sobre litíase na urgência. Então, é uma doença altamente prevalente. Então, uma das principais causas de procura no pronto-socorro é a lombalgia. Você vai se deparar com isso tanto na sua vida quanto na prova. Lembrar sempre dos sinais de alarme, a gente vai passar por eles já já, mas se tiver sinal de alarme, você tem que pensar em desobstrução de vias urinárias. Você não vai pensar em terapia expulsiva, você não vai pensar em tratamento conservador, nem tratar diretamente o cálculo. Você vai desobstruir a via urinária desse paciente. Mostrando outro jeito que é cobrado também esse assunto em prova, aqui a gente está falando um pouco mais detalhado dos exames diagnósticos para litíase no pronto-socorro. Então você tem uma mulher de 48 anos, poucos sintomas, refere a algumas pontadas ocasionais dos dois lados, principalmente quando ela faz longas caminhadas, não tem nenhuma outra alteração urinária. De antecedente, ela já fez uma cirurgia, uma semirrígida, há 8 meses em outro serviço, em caráter de urgência por conta de um quadro de cólica renal. Depois que ela tirou o duplo J, ela foi informada de que tinha outros cálculos nos rins, mas não trouxe o exame. Em relação a isso, ele pergunta sobre os exames diagnósticos. Então vamos falar um pouquinho sobre exames diagnósticos de litíase. A grande comparação que se faz é entre tomografia e ultrassom. Essa questão a gente vai voltar nela, ela fala um pouco mais de raio-x, mas o que é mais cobrado é tomografia e ultrassom, a gente vai pincelar o raio-x já já.
Então, na tomografia, a gente sabe que o detalhamento anatômico é muito mais preciso do que o ultrassom. A gente consegue ver tamanho, número de cálculos, sabe melhor a parte da topografia, qualquer alteração anatômica, mede a densidade do cálculo, qual que é a distância pele-cálculo. Você já planeja um tratamento. Então, ela não é examinador dependente. Então, todos esses são grandes benefícios da tomografia. No entanto, é um exame que traz como prejuízo para o paciente a dose de radiação. Já o ultrassom é um exame de baixo custo, é um exame que não tem radiação, só que ele é examinador dependente, então depende muito de quem está realizando o exame. Ele é bom para ver o rim, o terço proximal e distal do ureter, mas lembrar que todo o terço médio do ureter ele é interposto por alça, então é difícil você visualizar cálculo de ureter médio pelo ultrassom. E dificuldade também em pacientes muito obesos pelo panículo adiposo avantajado. Tomografia, então, ela tem 90% de sensibilidade e especificidade, muito mais do que o ultrassom. No entanto, a gente vai privar alguns pacientes da radiação, então tentar evitar para pacientes gestantes, crianças e pacientes que você tem suspeita de cálculo de Indinavir, porque ele não vai ser visto na tomografia, a não ser que você faça uma tomografia com contraste em fase excretora para ver a falha de enchimento. Caso contrário, você não vai ver um cálculo de Indinavir. Ultrassom você pode inclusive associar ele para ganhar em sensibilidade e especificidade com o raio-x. Então essa é uma estratégia para pacientes que você quer evitar a tomografia. E aí o raio-x entra como um exame muito acessível, você tem disponível em praticamente todos os hospitais. É um exame barato que pode complementar o nosso ultrassom e principalmente para aqueles casos não complicados. Então se você tem um caso que você não suspeita de nenhuma complicação, uma pielonefrite obstrutiva, algum abscesso, o raio-x pode ser um exame sim utilizado. Voltando então à questão da Unesp de 2021. Então, uma mulher de 48 anos que está tendo novamente sintomas de cólica nefrética, ela já teve no passado, já tratou, tirou o duplo J, foi dito para ela que ela ainda tinha cálculos, então muito provavelmente se trata aí de uma cólica nefrética. Na letra A, diz que o ultrassom tem alta sensibilidade e especificidade para cálculos renais e ureterais, independente de seu tamanho? Não. A gente sabe que o ultrassom tem alguma sensibilidade e especificidade, não é tão alta quanto a tomografia, mas depende também do tamanho do cálculo, então não é tão bom para cálculos muito pequenos. Vamos pular a letra B, letra C. A tomografia de rins e vias urinárias é o exame padrão ouro para diagnóstico da litíase, até aí correto, devendo ser rotineiramente indicado. Essa palavra você sempre tenta evitar na medicina. Você não vai fazer isso de rotina. Então, a tomografia é o padrão ouro, mas muitas vezes você não consegue fazer sempre para um paciente, principalmente aquele que já fez muitos exames e vai ser submetido a mais uma nova dose de radiação, muitas vezes desnecessária. Letra D, urografia excretora é um exame de grande importância para a definição da anatomia calicinal dos rins. A gente sabe que a urografia excretora já teve uma importância muito grande no passado na urologia. Hoje em dia, com a tomografia de fase excretora, a urografia perdeu bastante o seu papel. Letra B, que é a resposta correta, devido ao baixo custo e fácil disponibilidade, o raio-x é uma importante ferramenta no diagnóstico inicial e na triagem de pacientes com suspeita de litíase, dada a alta prevalência dos cálculos radiopacos. Sim, é correto. Lembrando da ressalva que o raio-x a gente vai utilizar para aqueles casos que você não suspeita de nenhuma complicação, então casos mais simples como esse da questão, por isso que a resposta B está correta. Atenção, então, como a gente vai identificar um paciente que precisa de desobstrução de vias urinárias? Então, a gente falou de litíase, falou do diagnóstico, agora a gente tem que saber quais os pacientes que a gente precisa desobstruir e quais os pacientes que a gente vai tratar direto. Pielonefrite obstrutiva, a gente tem que lembrar do diagnóstico, então, diagnóstico clínico. Você vai ver um paciente que está com estado geral caído, paciente que está com febre, paciente que está atendendo hipotensão, tem alterações de circulação, ou seja, tem um tempo de enchimento capilar aumentado, nível de consciência já está rebaixado, um paciente séptico, tem aumentado nos exames laboratoriais tanto as provas inflamatórias, como tem também uma leucocitose associada. Todos esses são sinais que você tem que ter uma atenção para lembrar de pielonefrite obstrutiva nesses casos. Lembrando que a urocultura pode vir negativa, esse paciente ele pode estar completamente obstruído e toda a urina infectada está a montante do cálculo, então não chega na bexiga, a urocultura pode sim vir negativa. Tratamento, então, desses pacientes, a gente tem que lembrar, se você está diante de uma cólica nefrética, ou seja, não tem sinal de pielonefrite obstrutiva, você pode tratar medicamentosamente. Então, principalmente aqueles cálculos de até 10 milímetros, lembrando que até 4 milímetros, 95% são eliminados, mas até 10 milímetros a gente pode tentar a terapia expulsiva. O que é a terapia expulsiva? A gente vai fazer a analgesia desse paciente, uma analgesia otimizada com anti-inflamatório, com analgésico simples.
a gente associa um antiespasmódico e também vai associar um alfa-bloqueador para esse paciente, para ele tentar eliminar esse cálculo. Você tem que ter atenção se ele tiver pielonefrite obstrutiva, se for um paciente com um rim único obstruído ou com os dois rins obstruídos, ou seja, obstrução bilateral, se é um paciente imunodeprimido, diabético, ou um paciente renal crônico que pode caminhar para diálise, esses pacientes eles vão ser privados dessa terapia expulsiva e muitas vezes você tem que indicar a cirurgia, tem que indicar a desobstrução. E aí sim, se você está diante de uma pielonefrite obstrutiva, a gente tem que desobstruir as vias urinárias desse paciente. Como a gente vai fazer isso? Ou com duplo J ou com a nefrostomia percutânea. Dificilmente uma questão vai colocar as duas alternativas, ou ela coloca uma ou ela coloca outra, porque as duas estão corretas. Geralmente o duplo J ele é mais proporcional, uma cirurgia um pouco mais simples do que a nefrostomia, por isso que geralmente é a nossa primeira medida. Se não dá certo, a gente vai para a nefrostomia, mas as duas são medidas possíveis. Só relembrando do nosso extensivo, quando você via isso, era o flashcard da revisão. Agora no HIIT isso é mais importante ainda para você revisar logo agora que está chegando perto da prova, então vamos lembrar, quando a gente está falando de litíase no PS, a gente está falando de uma migração de cálculo pela via urinária. A epidemiologia é grande, então até 15% da população, geralmente dos 40 aos 60 anos, e é um caso bastante recorrente. De sintomas, você vai ver um paciente com dor, com uma cólica nefrética, pode ter uma infecção e uma obstrução de via urinária associada. De exames complementares, a gente vai ver os exames laboratoriais, cultura e exame padrão ouro é a tomografia. O diagnóstico, então, da pielonefrite obstrutiva é um diagnóstico clínico. Você vai ver a clínica desse paciente, exames laboratoriais e tem achados no exame de imagem associado. Diferenciais, então, lembrar da lombalgia mecânica, uma pielonefrite não obstrutiva. Tratamento, então, sintomáticos, lembrar da terapia expulsiva e desobstruir os casos necessários. Segmento, então, a gente vai programar o tratamento definitivo, a gente vai ver já já. Aqui uma questão da UFRJ de 2020, então vamos voltar nela que abriu nossa aula. Então, uma mulher de 32 anos, eu vou grifar o que é importante dessa questão. Então, a paciente está febril, tem um cálculo, qual que é a conduta mais adequada? É desobstruir a via urinária. Isso daí não pode dar nem dúvida. Se a paciente tem sinais de infecção, você tem que desobstruir. A única alternativa, que é a desobstrução imediata da via urinária, é a nefrostomia percutânea. Você não pode tratar o cálculo diretamente, você tem que primeiro desobstruir a via urinária. Aqui uma questão da USP de 2023. Então, um paciente que tem uma cólica renal à direita procurou pronto atendimento. Ele diz que é o primeiro episódio, ele não tem febre, não tem calafrios, a dor é bem controlada depois de dipirona, cetoprofeno e escopolamina buscopan. Ele precisa retornar o quanto antes ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Ele tem um voo a comandar, ele é piloto dentro de 6 horas. Na tomografia você vê que tem um cálculo de 6 milímetros no ureter distal direito, a 3 centímetros da junção uretero-vesical, ou seja, um cálculo distal relativamente pequeno de 6 milímetros. Diante desse quadro, qual que é a conduta urológica e o aconselhamento recomendado para esse paciente? Então, letra A, você vai discutir ureterolitotripsia duplo J para que ele possa retornar plenamente sem impedimentos às atividades laborais dentro de alguns dias. Letra B, propor terapia medicamentosa expulsiva e exame de imagem de controle em 2 semanas, podendo retornar ao trabalho imediatamente? Não, é um paciente que tem uma profissão de risco. Se ele tiver uma cólica nefrética no voo, ele não pode estar sujeito a um episódio desse. Isso põe em risco toda a tripulação. Então, para esses pacientes que vão viajar para áreas remotas, que têm profissões de risco, a gente nunca vai propor essa terapêutica. Letra C, discutir litotripsia extracorpórea e alfa-bloqueador para poder retornar ao trabalho imediatamente? Também não, a gente não vai liberar esse paciente para retornar imediatamente, ele tem que primeiro tratar o quadro atual. Letra D, propor passagem de catéter duplo J imediato, mesmo estando assintomático, para poder assumir seu trabalho em 6 horas. Também não. A gente tem que dar alguns dias de recuperação, por isso que a correta é a letra A. Aqui uma questão do Einstein de 2022. Então, um rapaz de 12 anos com uma dor no hipogástrio, com irradiação para testículos e região lombar bilateral já faz 2 dias. Ele teve um pico de febre, 37,9, ele refere à anorexia. Nega disúria, nega hematúria, o abdômen é plano, flácido e doloroso à palpação do flanco direito. A descompressão brusca é dolorosa, os ruídos hidroaéreos estão presentes e são normais. Ele tem um Jordano duvidoso à direita, hemoglobina aí de 13,7, tem uma leucocitose, urina 1 normal. Ele fez a tomografia que mostra a seguir qual o diagnóstico. Essa questão está aqui para a gente saber também diferenciar um quadro de litíase de um quadro de urgência que é bastante comum, que é a apendicite aguda. Então a gente tem que saber diferenciar, tanto pela clínica, o paciente ele tem uma descompressão brusca positiva, isso não é comum nos quadros de pielonefrite obstrutiva. Esse paciente tem também uma urina 1 normal, que também não é tão comum,
e esse paciente tem ali uma imagem hiperatenuante, que na verdade é um fecalito. Então esse paciente tem uma apendicite aguda letra A. Aqui uma questão da Unesp de 2021. Então uma mulher de 48 anos, oligossintomática, com pontadas ocasionais em ambos os rins, quando ela faz longas caminhadas, sem alterações urinárias. Ela já fez também o ureterolitotripsia há 8 meses. É basicamente a mesma questão que a gente comentou anteriormente quanto à parte da radiologia. Enquanto ela aguardava a decisão da equipe cirúrgica, a paciente apresentou quadro de dor do tipo cólica forte, em flanco esquerdo com irradiação para baixo ventre, e ela tem taquicardia, febre e hipotensão. Essa paciente tem um quadro de pielonefrite obstrutiva até que se prove o contrário. Lembrar, pielonefrite obstrutiva, a gente tem que derivar a via urinária com duplo J. Então, não tem que nem pensar nessa questão, já responde imediato, você vai desobstruir a via urinária dessa paciente. Resposta correta é a letra A. Obrigado, essa foi a nossa aula de litíase no PS. Vamos para a próxima, que o HIT é assim, é uma aula de revisão bem intensa para você chegar muito bem aí na sua prova. Fala galera, que legal que vocês estão aqui, espero que vocês tenham curtido bastante a aula do Afonso. O Afonso é um super amigo meu e aguardo vocês no último dia. Eu vou estar lá com o Matheus, onde a gente vai falar um pouquinho sobre técnicas de estudo, sobre os erros que vocês cometem com frequência na preparação. A gente sabe que esse segundo semestre é um semestre corrido, um semestre onde a gente tem que fazer um trabalho decisivo, muito focado para essa reta final. Estou com vocês e aguardo vocês lá no último dia para a gente conversar um pouquinho mais. Um abraço!